O projeto Cineclube Raul Lopes em Todo Lugar foi um sucesso de público e crítica. Ao todo, foram 10 sessões seguidas de debate, 10 filmes exibidos, público de mais de 450 pessoas, de Petrópolis, online do Brasil e de outros países, e mais de 30 profissionais envolvidos. Conseguimos realizar intercâmbio de diferentes artistas, consagrados e iniciantes, nos nossos eventos. Então, valorizamos também a produção local do audiovisual, emocionando o público, criando novas redes de apoio e gerando parceria para novas produções audiovisuais. Também exploramos espaços culturais onde ainda não havia atividades cineclubistas, como no Salão da Escola Municipal Padre Quinha, na Biblioteca Comunitária TD, na comunidade do Morro dos Anjos, do bairro Caxambu, e ajudamos a criarem o seu próprio cineclube. Agora estamos com um projeto na Casa da Cidadania e fizemos uma sessão lá também, além do Museu Casa Santos Dumont, que abriu suas portas para uma sessão noturna no dia de aniversário do nosso aviador de 151 anos. Também realizamos 5 sessões na Sala Humberto Mauro, com sucesso de público presencial e online. Envolvemos artistas, produtores culturais, professores, crianças, adultos, aposentados e idosos, diversificando o público fiel das nossas atividades e que nos acompanham já há quase 10 anos. Celina Torrealba, que além de ser a nossa amiga do Cineclube, ela é cineasta. A gente aprende tanto com ela sobre linguagem, quando ela participa do Cineclube e tudo. O olhar dela super sensível de quem faz cinema também, né? E aí, a Celina, a gente finalmente vai conseguir passar o filme dela, que ganhou prêmios do mundo todo. Ela me fala das relações de trabalho das mulheres, né, ao longo do tempo, e também dessa indústria, né, dessa dificuldade que tem para a mulher ter direitos iguais, né? E o segundo filme da Vardá, que é a nossa ídola aqui do Cineclube, né? Unânime, a gente viu quase todos da Vardá, mas a gente não viu o de hoje, que é Uma Canta, Outra Não. E para fazer o debate dos 2 filmes, a gente convidou a nossa também queridíssima Cassiana Lima Cardoso. É interessante que agora acaba de acontecer que entra para a Constituição da França o aborto como um direito das mulheres, né? Agora, isso que você falou da beleza, da feminilidade, eu acho que isso vem dessa construção da sororidade, que não há competição entre as mulheres. Isso. As mulheres não têm uma melhor que a outra, existe, ao contrário, uma unidade. E essa unidade, eu acho que cria a rede de suporte, que eu acho que é bem claro. Pessoal, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Mais um evento do Cineclube em Todo Lugar. Cineclube Raul Lopes em Todo Lugar. Hoje é o primeiro dia do ciclo de filmes iranianos com o professor Gabriel Martinho. Ele vai fazer uma apresentação. A gente vai assistir o filme, todo mundo aqui e vocês em casa também. Ótimo. Bom, quero agradecer pelo convite da Lília. A gente está tentando combinar isso já há um tempo. E aí que legal que ela conseguiu também esse edital, né? Conseguiu proporcionar isso, e vão ter outros, pelo que eu estou entendendo, outros ciclos, né? Aí a nossa ideia era fazer uma experiência imersiva, né? De fazer 3 dias. É um desafio também, porque muitas vezes a gente, né, faz isso, um filme, um debate. Como é que a gente transforma essa experiência numa certa sensação imersiva, né? Então a gente vai ter hoje o filme do Abbas Kiarostami, o Close Up, que é de 1990. Vai ter o filme do Mohsen Makhmalbaf, que é Salam Cinema, Salve o Cinema, de 1995. E, por último, vai ter, no sábado, do Jafar Panahi, Taxi Teheran, que é de 2015.
São cineastas mais ou menos contemporâneos, né? O Kiarostami, ele é o mais velho, né? Dos três, e ficou talvez o mais famoso mundialmente, muito embora são os três cineastas que têm prestígios dentro do nicho do cinema, né? Dos festivais, enfim, de circuito. Se a gente quisesse pensar em escola, o neorrealismo italiano, né? Tem essa coisa, mas eu acho que tem essa característica que é essa coisa da poesia persa. O próprio Kiarostami é poeta, ele tem livros de poesia. Hoje é um dia muito especial pra gente do Cineclube Raul Lopes. A gente veio alguns amigos aqui do Cineclube Raul Lopes tá com esse projeto de itinerância de filmes realizados em Petrópolis ou feitos por petropolitanos também, além de filmes que mencionam de alguma forma a nossa cidade. E hoje, a nossa sessão mais especial é Quadriquinha, o filme Quadriquinha, Um Coração Sem Fronteiras, que foi filmado em 2021, inclusive aqui na escola, durante a pandemia. E a gente tem, além da exibição do filme, a gente tem também a honra de receber a diretora do filme, Tiane Iniesco. O Vinícius Gabriel, que é o produtor do filme, o Atahualpa Antônio Pereira Filho, que é o pirógrafo do Padre Quirino. E também o João Henrique Medeiros Nunes, que é o irmão do Padre Quirino. Pessoas muito importantes, a nossa querida Maria Cecília, que recebeu a gente aqui. Quero agradecer o Pedro Garcia, o Cristiano, o pessoal da equipe aqui da escola que vai fazer esse evento ser possível.
E aquela alegria era, às vezes a gente gritava com criança, né? Gritava na rua, soltando pipo, e o eco ia lá na montanha, assim. Então o que eu vi no sítio? Nossa Senhora dando gargalhada no céu. Uma grandíssima novidade que a gente percebeu é essa alegria materna. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Muita alegria estar aqui com vocês e exibir esse filme aqui na escola, que faz parte tão importante do filme, né? Acho que essa escola é um grande exemplo de tudo que o Patriquinha deixou de legado, né? Agradeço a Cristina e toda a equipe, né? A diretoria, todos os funcionários aqui da escola, que receberam também a nossa equipe tão bem. Tivemos a oportunidade de fazer filmagens lindíssimas, porque essa escola também é um espaço muito especial para a nossa cidade de Petrópolis. Eu acho que para começar falando do filme, eu vou contar como que o filme surgiu, né? Então, a primeira pessoa que provocou a existência desse filme foi a Lucimar Danelon, que é psicóloga, né, que trabalha na Oficina de Jesus. Então, ela foi aluna da minha mãe, né, a minha, que está aqui também. E a Lucimar sabia que a gente trabalhava com cinema e começou a conversar sobre a possibilidade de fazer um filme sobre o Patriquinha. E ela era muito entusiasmada, então ela queria muito, ela procurou a gente, né? E aí ela começou a fazer todo um movimento de pesquisa, de conversar com a família. Ok, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo aí em casa e aqui na sala também. A gente está hoje aqui com mais uma sessão do Cineclube Raul Lopes em Todo Lugar. Aí a gente veio ocupar de novo o Cineclube, a Sala Humberto Mauro. Hoje a gente tem a presença do cineasta, do crítico, do professor, jornalista, roteirista, o Francis Wagner dos Reis, que é um sonho poder trazer ele aqui também, né, aqui no nosso cineclube presencial, e juntando o sonho e realidade, né, a gente mais convidei o professor Nelson para estar aqui com a gente também, né, fazendo parte do debate. O Máquina Infernal, o filme que a gente vai ver, é um curta-metragem, é um média-metragem, filmado no ABC, que é a região do Francis. Eu também morei lá, meu pai também trabalhou lá, e ele ganhou alguns prêmios, enfim, passou em alguns festivais, passou no Festival de Locarno, né, também em 2021, né? E aí o Francis também tem críticas de Portugal, críticas italianas, né? Tem daqui da nossa amiga Carla também, lá do Rio Grande do Sul, né? Que é a nossa amiga aqui do Cineclube. Então, Francis, se quiser dar uma palavrinha antes, meu pai também. Gente, bom dia, todos. Bom dia. Eu não vou falar muito para não estragar a experiência. É um filme realizado na verdade, ele começou a ser realizado em 2018. A gente vai falar um pouco dele. Ele era uma coisa inicialmente, ele virou outra. Ele era um filme originalmente inspirado por um livro de uma pesquisa sociológica chamada Aparição do Demônio na Fábrica, no Meio da Produção, do José de Souza Martins, que era um professor de Ciências Sociais da FEFELESH, na USP. E só que quando eu fui fazer pesquisa de locação, eu me deparei com um cenário muito diferente da São Bernardo que eu vivi. Eu não moro mais lá, moro em São Paulo, mas minha família é de lá, minha família é de fábrica também, meu pai é metalúrgico, aposentado, minha mãe também trabalhou em fábrica, e eu vi uma São Bernardo muito diferente, num processo de desindustrialização muitíssimo acelerado.
E, enfim, a gente pode falar disso depois, mas o filme original, o roteiro original mudou de acordo com o que eu encontrei pelo caminho numa pesquisa para filmar. Então, algumas coisas mudaram, e é um filme que usa a poética do horror, que eu interpreto como poética, né? O cinema de gênero, o cinema, enfim, é um certo tipo de definição, né? Gênero, melodrama, horror, ficção científica, enfim, são gêneros do cinema, gêneros narrativos, mas eu uso a poética do horror para buscar elaborar algo sobre o trabalho contemporâneo, sobre a experiência do contemporâneo, que talvez não esteja elaborada do ponto de vista da teoria social, do ponto de vista, enfim, da economia. Então, é um trabalho da imaginação, a partir do que eu vejo, do que eu vi, do que todos nós temos visto nos últimos anos. Então, eu peço que abram a imaginação para verem um filme que não é realista, não é está bem longe de ser um documentário, mas ele talvez seja uma fábula sobre esse momento do capitalismo tardio que a gente está vivendo, e talvez vocês consigam interpretar alguma coisa a partir do que vocês viram no filme, que vocês vão ver no filme. É isso. Boa noite a todos. Boa noite. Essa Boa questão noite. de São Bernardo, eu conheci, principalmente Diadema, Ruy de Ramos, São Caetano, trabalhei nessas áreas todas, né, quando estive vinculado ao Grupo Vilares. Era uma época de muito progresso, de emprego, de muita parte, né, essa dificuldade eu não convivi, eu não vivi. Tentei ver, né, lembrar de mais coisas, né, estão gravadas na minha mente, muitos amigos, e inclusive a lenda de que Lula trabalhou em Equipamentos Vilares, só que quando eu fui para lá, o Lula não estava mais lá, né, ele ficou sabendo que eu ia para lá, né, e falou, esse cara chato vem aqui, eu vou embora. Então, foi lá que ele sofreu o acidente da perda do Minho, né? E demonstrando, então, realmente como que é a questão industrial, principalmente das prensas, né? São máquinas poderosas, ameaçadoras, demolidoras, né? Aço para ela é que nem papel. Imagina o dedo de um trabalhador, né? Valeu. Valeu. Boa noite, pessoal. Voltamos aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Francis, depois para o professor Nelson. Vou até liberar aqui o som de vocês também, já. E depois a gente faz o debate com o pessoal daqui e com o pessoal daí também, tá bom? A questão do trabalho, o que o homem faz, né, é uma questão bíblica. Começa com quando Adão e Eva faz fora do periquinho e o anjo vingador expulsa-os do paraíso. Ainda joga uma praga nos dois, dizendo que o homem, né, comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Exemplo, a sua sobrevivência, a sua vida, né, terá um pedágio para pagar. E tu, mulher, parirás da dor. As duas formas de realização humana, né, são carregadas de culpa e de castigo e de pedágio. E assim vem. Essa relação homem-máquina sempre foi uma relação sinistra, destruidora, aniquiladora do homem. Não de uma maneira tão efetiva e rápida como no filme, né, porque, na verdade, as máquinas matam o homem em décadas. Ela não tem pressa, como a máquina do filme, né? A máquina infernal. Décadas de trabalho levam realmente o homem a doenças profissionais e ao uso de drogas, a marvada pinga, que acentua as doenças profissionais adquiridas na realização do seu trabalho. Enlouquecem, o que é comum, né? Não com uma dose realmente de internação, como antigamente, mas boa parte dos trabalhadores perdem sentido das coisas, né? E a objetividade da vida e assim por diante, né? Então o filme também puxa isso, né?
bacana, brincadeira levanta pó, é animar, quem curte machuca faz fila pra dançar, barricada, para o fila, proibido cochilar, proibido cochilar, cochilar, proibido cochilar, cochilar, proibido cochilar, 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 é proibido cochilar, cochilar, cochilar. Então, meu nome é Sabrina Castro, eu sou da empresa Casa 8 Produções Culturais, da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, e a gente trouxe essa palestra, né, com o Pedro Fernandes sobre acessibilidade, e a gente escolheu aqui a Casa Stefan Zweig por ter todo esse suporte de acessibilidade, né? A gente tem um elevador, apesar de ser uma casa bem alta, né, na cidade, mas ela tem esse suporte desde da rua até a casa, com transporte de elevador para cadeirante. Então, apesar da Casa Stefan Zweig ter todo esse suporte, né, para receber pessoas com deficiência, infelizmente a cidade não segue esse mesmo ritmo, né, que a gente teve praticamente 2 horas e meia de atraso pela dificuldade em conseguir um transporte para o Pedro, né, mas eu agradeço a paciência do Pedro, né, por aguardar esse tempo de espera e vir para realizar esse evento, essa palestra tão importante. E agradeço também ao responsável da casa em receber esse projeto, que venham mais projetos desse tipo, né, editais desse tipo que promovam a acessibilidade, que é tão importante para os projetos culturais. Eu vou falar um pouco sobre, né, o meu trabalho de consultoria de acessibilidade, que eu faço junto com o Vale PCD, que é uma ONG que a gente trabalha com. É uma ONG formada por pessoas com deficiência LGBTQIAP+, que a gente trabalha nessa parte de acolhimento, de consultoria para pessoas com deficiência, né? Trazendo treinamento para as empresas, trazendo empoderamento para a pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. E, por exemplo, a gente tem a barreira comunicacional, né? Que a gente não, muitas vezes a gente não sabe como lidar com a comunicação. A gente tem, né, num grande evento, ou nas escolas, por exemplo, a gente tem as leis que obrigam a ter intérpretes livres, né? Mas elas não são cumpridas. Para a gente ter essa clareza na comunicação. Tem uma coisa que eu fiz aqui uma autodescrição, né? Uma descrição da minha imagem, do ambiente que eu estou. A audiodescrição é uma coisa que você vai descrever ou um filme, né? Que uma pessoa vai narrar o filme desde o início, né? Agora a gente tem essas leis, graças a Deus, porque antigamente não era nem falado sobre acessibilidade, né? Hoje a gente tem, né, as pessoas com deficiência falando sobre elas, que antigamente a gente não tinha, né? A gente tem até um lema dentro do nosso movimento de pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós, que a gente não pode mais deixar falarem pela gente, falar de acessibilidade sem você estar na pele, sentindo a falta de acessibilidade que a gente tem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil principalmente, é uma coisa universal. Então, quando a gente pensa num projeto, a gente tem que pensar nele desde a concepção, não como um último recurso. Pensa lá quando você for criar, tire uma ideia para botar no edital. Mas, vamos pensar em acessibilidade desde o início. Eu, Pedro, alguém cria comigo isso aqui, vamos criar junto. Como é que eu faço? Como é que a gente cria uma dramaturgia? No caso, se você for criar uma dramaturgia, como é que eu insiro o intérprete livre? Como é que eu insiro a audiodescrição?
sem ficar uma coisa mecânica, sem ficar uma coisa inclusiva de fato. E eu acho legal a gente pesquisar o público antes também do que precisa, do que quer na hora da divulgação. Por isso que eu falo, a acessibilidade é legal a gente pensar nela desde o início, né, desde a sua concepção, porque ela não fica presa só no dia do evento. Ela precisa ser acessível na comunicação, na rede social, no suporte, no transporte. Então, é muita coisa para se pensar, realmente. Então, a gente precisa ter ela na sua concepção por inteiro, porque ela vai fazer parte. Agradecer a presença de todos e agradecer muito a Lília pelo convite para vir aqui apresentar o filme, pelo entusiasmo dela, em relação ao meu trabalho e também pela dedicação para que essa sessão fosse possível hoje. Como não temos a possibilidade de uma conversa depois da sessão, eu não vou falar absolutamente nada sobre o filme. A única coisa que eu queria falar é a seguinte, eu trouxe um presente para a Lília e eu queria compartilhar com vocês. Então, assim, é um filme surpresa, ela não sabe. Então, assim, a gente vai ter o Santos Dumont para cineasta, a gente vai ter a nossa conversa e depois o filme. Esse filme surpresa é um filme curto, ele tem 5 minutos e 30 segundos. Conseguir, né, tirar o máximo de expressão e de significado dessas imagens, né? Que, na verdade, eu acho que a imagem mesmo é muito curta, né? Não sei quanto. Deve ter 50 segundos. 50 segundos. De 50 segundos você tira todo um universo, né? Então, acho que é muito rico todas essas possibilidades. Bom, acho que para começar isso, né, você sabe que o nosso cineclube capitaneado pela Lília, ele é muito expressivo também, as pessoas falam bastante, tem muitas opiniões, então eu acho que a gente pode ouvir também, passando na mesa, né, depois a gente quer ouvir também todas as pessoas que participam desse grande cineclube muito querido. Obrigada. Eu gostaria de um caso Adriano, porque Santos Dumont, ao contrário do design moderno, o design as pessoas é muito dividido, quem cria e quem executa. E existe uma hierarquia disso. O design é que designa, né? A origem da palavra designa, né? O melhor arquiteto do Brasil. É verdade. O Santos Dumont tinha uma qualidade que é parecida, eu acho, com o caso Adriano, que é o sentido da bricolagem, né? Ele era um bricolagem. Ele era um amador, sabe? Ele era um homem que veio de uma família rica e que fazia a coisa por meio do prazer, né? O prazer de voar, o prazer de encontrar os amigos, o desafio do prazer. E isso ele fazia colando, recortando. Ele estava dentro da oficina, ele trabalhava com os mecânicos. E isso que eu soube até, eu não sabia exatamente como tinha se passado, eu soube no release desse evento, que ele dividiu o prêmio com os mecânicos. Porque eu sabia essa coisa elegantíssima, porque o governo recusava dar o prêmio para ele, o prefeitura de Paris, finalmente concordaram, deram o prêmio e ele ofereceu o cheque aos pobres. Foi bonito, né? Então, essa coisa do bricolage que acontece com o Santos Dumont, que acontece com o caso Adriano. Eu queria saber se você acha isso mesmo. Porque eu sou um bricoleur. Porque, assim, inclusive tem uma questão que também uma entrevistada fala no filme, a questão dos restos, né? Então, assim, não só é factual que o Santos Dumont criava, no caso de dirigir, então tinha, assim, uma engrenagem de um relógio, não sei o que do motor, então ele já fazia essa apropriação de objetos, e é quase do Champion nesse aspecto, eu acho. Agora eu acho que tem mais McPeak na história, é uma questão, mas eu acho que essa questão dele pegar os restos e fazer quase um Frankenstein, né, no fundo,